Fala pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Estamos começando aí mais um workshop aqui do nosso Imersão Zoom. Chegamos no sexto dia, último dia aqui de evento. Muito feliz pela participação de todos vocês, estão sendo muito 10. Num sábado tá aqui junto para a gente aprendendo mais coisas, conseguindo descobrir aí ferramentas que vocês possam utilizar na prática de vocês. O workshop de hoje vai ser muito legal sobre comunicação assertiva para educadores. Né? Antes da gente começar o workshop, aqueles dois recadinhos para quem está acostumado aí comigo, né? O primeiro, ó, pega aqui, ajuda a Zoom, volta no prêmio Top Educação, né? Para a gente conseguir ganhar esse prêmio agora em 2020, estamos buscando aí o nosso tricampeonato, já ganhamos 2018, já ganhamos 2019, a gente vai com certeza também ganhar agora 2020 como a melhor empresa aí de educação tecnológica. Segundo recado, que todo mundo também sempre pergunta, sobre os certificados, né? Esse daqui é um workshop que gera certificado para vocês. Então, dois recados. Se você participou de outros workshops, tá, em outros dias e porventura não preencheu a lista de presença que eu vou mandar agora no final desse workshop aqui, basta você encaminhar um e-mail lá para a Zoom, eu vou deixar depois explicadinho. Então, lá no finalzinho do nosso workshop, eu vou colocar para vocês a lista de presença online aqui no chat. Fiquem atentos para vocês preencherem e terem acesso ao certificado de vocês, tá bom? Para começar o nosso workshop, né, eu vou apresentar para vocês aí a Thaís. Ela é jornalista especializada em comunicação corporativa, ela tem mais de 10 anos de experiência em comunicação para escolas, ela trabalha escrita assertiva no relatório pedagógico e na comunicação não violenta com educadores. Então, com vocês aí, aquela nossa salva de palmas virtual para a Thaís. Bem-vinda, Thaís. Obrigada, Júnior. Sejam bem-vindos. Começo já agradecendo esse convite. É com muita gratidão que eu chego aqui para falar com vocês, com muita animação também, porque eu tenho muita alegria em falar sobre comunicação, em falar sobre assertividade, em falar sobre os tópicos que eu preparei para a gente conversar sobre hoje. Então, obrigada, Júnior, pelo convite e obrigada pela participação de vocês. A minha intenção aqui hoje é uma intenção muito genuína de entregar algo de valor para vocês. Que vocês saiam daqui hoje com algo valioso para aplicar na escola, mas eu acredito que muito além, aplicar também na vida. Então, a comunicação não é só para a escola, a comunicação começa na vida, começa dentro da gente. Como o Júnior... Vai ser muito bom, Thaís. Eu vou deixar você aí, vou ficar nos bastidores, qualquer coisa, eu vou estar aqui todo ouvidos com você, beleza? Vou deixar vocês aí a sós com a Thaís, pessoal. Obrigada. Como o Júnior apresentou a parte que é a formal, eu diria, do que eu faço, que eu sou jornalista, mas eu quero acrescentar a isso o que eu acredito de comunicação, e para quem fez alguns outros workshops dessa jornada, pode ser que se identifique principalmente com o ponto de que eu acredito que a comunicação é um lugar de encontro, é um lugar de afetividade, é um lugar de humanidade, é um lugar onde a gente pode transformar as relações e é o lugar possível para criar conexões. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes disso, eu quero convidar vocês para uma interação no chat, porque para mim é muito importante essa conexão. Como eu não vejo vocês, para mim é muito importante saber que estamos conectados. E o meu convite, eu vou abrir aqui os comentários. O meu convite é perguntar para vocês o que está muito vivo dentro de cada um hoje. Então, um sentimento, uma emoção, uma necessidade, uma palavra, uma definição. Coloca no chat aí como você chega para esse encontro hoje. O que está muito vivo aí dentro? E eu quero acompanhar um pouquinho. Felicidade. Boa tarde, pessoal do SESI, Colégio Aprendiz, Ana, Raquel. Estou acompanhando. Tragam para mim aí. Além de felicidade, eu trouxe a gratidão, tem expectativas, tem cansaço da semana aí, uma semana de cansaço. Oi, Maria, seja bem-vinda, do Piauí.
Mariane, gratidão também. Isso também, crescimento, aberta para aprender, aprendizado, renovação, expectativa animada, inovação, otimismo, aprendizagem. Bem-vindos. Empolgação, renovação, expectativa, aprendizagem, gratidão e aprendizado. Eu gosto muito de pensar nessas palavras porque a gente sente a energia do grupo também, percebe? E aí já começa a nossa comunicação, já começa a nossa conexão a partir daquilo que está tão vivo dentro da gente. Fraternidade, compartilhar conhecimento, renovação. Então, eu espero experiência, eu espero que seja... que a gente consiga sair desse encontro, capacitação, sentindo tudo isso ainda mais vivo dentro de cada um de vocês. Gratidão, emoção. Emoção é comigo mesma. Eu falo que se não for para chorar, nem me chama para escrever ou para trabalhar com comunicação. Então, a comunicação, para mim, ela tem esse lugar de emoção. E isso acontece por meio da palavra, o poder da palavra. É por isso que todas essas palavras que vocês já possam guardar dentro de vocês, que a palavra tem poder e traz significados. É tudo que está vivo dentro da gente, compartilha para o outro. Então, para compartilhar comunicação, eu preciso ter muita clareza sobre o que está muito vivo dentro de mim. Boa tarde, Jéssica. A Dani colocou imersão, tem capacitação, ampliação. É isso aí, muito bom. Então, obrigada pelas palavras e no decorrer desse encontro que outras palavras vêm. Afetividade, Luciana, me representa bastante. Eu gosto muito dessa palavra. Uma outra interação que eu quero promover com vocês é uma respiração. Então, depois dessa chegada calorosa, com tantas palavras boas, eu quero propor que a gente faça uma respiração. E é proposital que isso aconteça. Então, todo encontro que eu faço, todo workshop que eu faço, eu proponho uma respiração. Porque eu acredito que a comunicação também acontece num espaço em que há pausa. E a gente precisa parar um pouco. A gente precisa ter esse olhar de pausa dentro da comunicação para ela ser assertiva. Então, eu quero ensinar uma respiração para vocês. Tem vários tipos de respiração, mas eu tenho uma que é preferida e é ela que eu vou compartilhar com vocês. Cada um está no seu ambiente, em casa, ou no trabalho, ou na escola. Então, na medida do possível, quando a gente começar, eu vou pedir que vocês fechem os olhos, se possível. E a respiração vai funcionar da seguinte forma. A gente vai inspirar contando 4 tempos. Então, 1, 2, 3, 4. Eu seguro a respiração. 1, 2, 3, 4. Solto a respiração. 1, 2, 3, 4. E seguro a respiração. 1, 2, 3, 4. Qual é a intenção aqui? Aliviar um pouco o nosso cérebro, trazer presença para o momento que a gente está, trazer presença para a reflexão que a gente vai fazer e sentir o que é a pausa no nosso corpo para ser a pausa que a gente precisa para escrever e se comunicar depois, tá? Então, nós vamos fazer essa respiração 3 vezes, sendo que a primeira eu vou direcionar vocês e as outras 2 eu também vou respirar para estar presente nesse momento. Combinado? Alguma dúvida dessa respiração? A Vitória disse que quer poder mediar com um bom diálogo, e a gente vai falar sobre diálogo. O diálogo para a solução de desafios, é isso mesmo. Então, vamos começar com a respiração. Peço essa presença para vocês, essa pausa. Se possível, fechem os olhos, soltem os braços e começa inspirando. Inspira, 1, 2, 3, 4. Segura a respiração. 1, 2, 3, 4. Solta a respiração. 1, 2, 3, 4. Segura a respiração. Prende a respiração.
1, 2, 3, 4. E agora, mais uma vez, vamos tentar sem eu falar. Inspira. 1, 2, 3, 4. A última vez. E uma respiração profunda. Soltou. Tragam para o dia a dia de vocês mais pausa. Então, se vocês querem gerar mais conexões, diálogos, tragam mais pausa para a vida de vocês, para o trabalho de vocês. A comunicação, ela precisa de pausa, ela precisa de respira. Então, muitas vezes, o que acontece com situações complicadas envolvendo a comunicação é porque a gente faz as coisas na pressa. Dispara o texto na pressa, dispara o comunicado na pressa, tudo é urgente, tudo é intenso demais. E nisso a gente fica com uma série de problemas para resolver depois. Então vale mais a pena respirar, ter a pausa e olhar para dentro de si. Eu vou pedir para o Júnior compartilhar o primeiro slide, por favor. Se sentiram mais leves? A Tassiana disse que se sentiu mais leve. É muito gostoso que quando você começa a fazer essa respiração mais vezes, você pode ter uma abertura no peito mesmo. Estou pronta para falar agora, estou pronta para resolver essa situação, estou pronta para comunicar. Pode passar, Júnior. Porque ele tem um efeito, esse slide, eu esqueci de tirar o efeito dele. Então, o nosso tema hoje é comunicação assertiva, e eu começo dizendo que eu entendo que a comunicação é uma oportunidade para vocês, professores, para toda a equipe, mostrar o seu trabalho. Então, o que você faz em sala de aula é incrível, é maravilhoso, mas muitas vezes isso não vai para fora, isso não é comunicado, isso não fica claro na escrita. E tem um autor que eu gosto muito, que é do livro Mostre Seu Trabalho, o nome dele é Austin Kleon, e ele diz o seguinte: a gente não precisa ser genial o tempo inteiro, menos ainda. O que a gente precisa é encontrar uma cena para mostrar o valor do trabalho, uma cena para mostrar aquilo que você faz de melhor. E para mim, a cena é a comunicação. Então, talvez você já tenha todo o domínio na sua área, agora falta aperfeiçoar a comunicação, que vai ser a tua cena, aquele diferencial, o momento que você vai se destacar, tá? Pode passar, Júnior, para o próximo slide. Eu compartilho com vocês a foto da minha avó, e eu costumo dizer que se alguns conteúdos se perderem no meio do caminho, lembre-se da minha avó. A minha avó é uma pessoa muito simples e ela tinha uma curiosidade muito grande de saber o que eu fazia na vida. O que a Thaís faz da vida? Qual é o trabalho da Thaís? E na época eu comecei a minha carreira trabalhando com assessoria de imprensa, que é um trabalho que envolve o contato, fazer a ponte entre a escola, uma empresa ou uma pessoa, com jornalistas, com veículos de comunicação. Então, o meu papel era direcionar assuntos da escola e sugerir como pautas, como notícias para o jornalista, ajudar o jornalista na construção de reportagens. Então, existe essa função dentro do jornalismo que eu adorava fazer, que é fazer essa construção de reportagens junto com o jornalista que realmente vai escrever a matéria. Então, fazer a ponte entre entrevistas, e eu tentava explicar isso para minha avó. E ela falava: eu não entendo o que você fala, eu não consigo entender o que é a sua profissão. E aí um dia minha avó chegou e falou: eu já sei o que você faz, eu já sei qual é a sua profissão. Eu falei: vó, qual é a minha profissão? E aí ela falou: você é assim, tem o repórter
apresentador na televisão. E tem a pessoa que cuida de todos os bastidores e que escreve as receitas. Minha avó gostava de ver receitas na televisão. Então, escreve todas as receitas, passa as receitas para o apresentador, e então ele vai falar. E aí eu pensei, vó, é isso que eu faço. É isso, tá tudo bem. É nessa simplicidade. Você entendeu. E eu quero desmistificar com vocês, então, nesse momento, de que a comunicação é difícil, de que a escrita é complicadíssima, de que eu nunca vou conseguir fazer isso. Isso tudo acontece ou é pensado porque a gente não simplifica. Então, a mensagem aqui, lembrando da minha avó, simplifique, seja simples, valorize conversas no cotidiano. Tem muito texto que enrosca, tem muito comunicado que enrosca, que fica difícil de ser trabalhado, e na realidade, quando eu pego esse texto para devolver para a escola, eu só cortei o que estava sobrando, eu só simplifiquei. Então, muitas vezes o caminho da sua comunicação é simplificar, e você conseguir explicar aquilo que você faz. Voltando para o Mostre o Seu Trabalho e busque a sua cena com simplicidade. Você não precisa rebuscar a comunicação para mostrar o seu valor. Você pode ser simples. E é nessa simplicidade que você começa a observar que as histórias estão em todos os lugares. Comunicar é perceber que você tem suas próprias histórias, mas tem histórias acontecendo o tempo todo em todos os lugares. E comunicar é falar sobre essas histórias também. Pode passar o slide, Júnior, por favor. Na comunicação, eu gosto de pensar também, divida o que você ama. A palavra pode te aproximar da pessoa ou criar quilômetros de distância. Então, palavras rebuscadas demais podem atrapalhar a sua comunicação. Volte para a simplicidade. Quando você divide o que você ama, no seu relatório pedagógico, num comunicado, num convite, pense que você está dividindo o que você ama. E aí a sua palavra vai aproximar do outro. Deixe a sua marca, então seja referência e faça diferença por meio da comunicação. A comunicação não é para o departamento de marketing, a comunicação não é para o jornalista que ajuda a escola, a comunicação é para você. A comunicação, ela acontece o tempo inteiro em vários ambientes, e eu percebo que hoje, cada vez mais, os professores, na verdade, têm mais oportunidade de comunicar até do que o marketing. Então, com os alunos, com as famílias, você está comunicando o tempo inteiro. A comunicação é para você. Deixe sua marca enquanto você comunica. E pense no processo. As pessoas estão mais interessadas hoje em saber como você constrói as coisas do que exatamente na sua teoria e no seu rebuscamento. Pode simplificar. Faz sentido para vocês? Menos é mais, Vanilda? O essencial é simples? É isso, gente. Pode simplificar. Me marcou muito um depoimento num workshop que eu fiz, da professora, ela estava com um aspecto, assim, diferente, porque ela falou, Thaís, eu nunca pensei que a gente poderia olhar para a comunicação e para a escrita de forma simples. Eu sempre achei que a gente tinha que ser formal, documentar. Então, trazer essa possibilidade de que a comunicação ela é encontro, mudou tudo para mim. Eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer encontros. Eu consigo propor conversas. A minha dificuldade, dizia ela, a minha dificuldade é justamente rebuscar, mas eu achava que era assim que eu tinha que fazer. Então, é possível criar caminhos de encontros e conversas dentro do nosso cotidiano, e isso pode se refletir no texto. Se eu penso que é uma conversa, o texto também pode ser uma conversa. Pode passar o slide, por favor. Legal que está fazendo sentido para vocês. Escrever, para mim, é um exercício de coragem, humanidade, envolve a pausa, que a gente acabou de fazer, envolve a simplicidade, lembre-se da minha avó, diálogo e também empatia. E um texto, para mim,
deveria ser sempre um encontro, um convite para uma conversa. Vamos conversar? O texto pode ter esse sentido de vamos conversar, vamos ficar por perto. Isso é um encontro. Então, guardem com vocês que com simplicidade a escrita também melhora. E muitas vezes, a Maria pipocou aqui, você está falando a minha linguagem, simplicidade é tudo, menos é mais sempre. E é isso mesmo, eu acredito nisso, e ao mesmo tempo, mesmo para a gente ser simples e humano, e que envolve coragem, a gente precisa também encarar a vulnerabilidade. Então, para você comunicar, você precisa se colocar numa posição de vulnerabilidade, se permitir ser vulnerável. Pode passar o slide, por favor. E por que muitas vezes a gente, então, não escreve de forma simples, a comunicação fica rebuscada demais, engessada demais dentro da escola? Na realidade, é porque ao longo da vida a gente vai encaixotando as histórias, as percepções, as observações, fica tudo dentro de uma caixa, porque a gente cria uma formalidade que começa desde quando a gente vai fazer uma redação para o vestibular, e tem aquele padrão, que você tem que escrever daquele jeito, tem os gêneros que você precisa compreender, e as histórias que vão acontecendo, elas vão ficando dentro de uma caixa. Então, para você se comunicar melhor, você precisa desencaixotar primeiro a própria vida, primeiro passar a perceber mais, sentir mais, enxergar quem está ao seu redor, olhar para as necessidades que pulsam nas pessoas, e quando esse olhar ele se amplia, automaticamente a sua comunicação tende a melhorar e ficar mais eficiente, porque você não está engessado. Então, o convite aqui é desencaixota, tira o engessamento, perceba o que está ao seu redor, observe mais, tenha mais curiosidade, então você consegue ser mais assertivo na comunicação. Pode passar, Júnior, por favor. Eu gosto muito dessa frase, eu estava falando sobre a vulnerabilidade e acabei esperando para entrar nessa frase. Estava vendo aqui os comentários. Comunicação é encontro. Legal, Dani, que bom que fez sentido para você. E é vulnerabilidade, é encontro e é vulnerabilidade também. Então, para a gente fazer as conexões acontecerem, temos que permitir sermos vistos, verdadeiramente vistos, e a Brené Brown é uma referência hoje no estudo da vulnerabilidade. E o que eu percebo é o quanto a falta de vulnerabilidade impacta na comunicação das escolas, porque as escolas não querem se ver numa situação vulnerável. Eu acredito que o maior desafio na minha carreira, trabalhando com escolas, trabalhando com educação, foi o dia em que, às 11 horas da noite, meu telefone tocou, era o gerente de marketing de uma escola, e ele me disse, eu preciso de um comunicado amanhã cedo, e para a gente dizer para a nossa comunidade que tivemos um caso de suicídio aqui. E naquele momento, eu primeiro fui impactada pela notícia, não tem como não ser, e depois eu falei, o que nós vamos dizer? Né? O que a gente vai dizer? E ele falou, eu não sei, é a primeira vez que a gente passa por isso, e eu me vejo diante de uma situação em que eu estou sem palavras. E aí eu parei tudo o que eu estava fazendo, momento de descanso, inclusive, sentei no computador, e eu só pensava nisso, eu vou me encontrar com pessoas agora. O que eu escrever não são palavras jogadas ao vento, essas palavras elas precisam encontrar um lugar. E para isso acontecer, eu preciso me permitir ser vista e eu preciso permitir que essa escola também seja vista em sua vulnerabilidade. Então, eu comecei o texto dizendo exatamente isso. O José colocou a coragem de ser imperfeito, eu recomendo muito também. Eu comecei o texto com a frase do que o gerente de marketing tinha compartilhado comigo, porque era a pura verdade naquele momento. A gente se vê diante de uma situação em que não há palavras.
Então, justo eu, que tenho sempre uma palavra para colocar no texto, naquele momento não havia palavras para descrever o que estava acontecendo. E eu só disse que era um tempo de chorar, que era um tempo de abraçar, de compartilhar. E eu segui com o meu texto, eu não compartilhei aqui com vocês, mas por não expor, mas ainda assim continua sendo um tema muito valioso para mim. Eu diria que eu levei muito tempo sem conseguir tocar nesse assunto, tamanho impacto que eu tive com essa comunicação, e hoje já consigo falar sobre o assunto, já tem bastante tempo. Então, a escola só me retornou dizendo, Thaís, a gente achou o texto maravilhoso, mas a escola ficou numa posição vulnerável. Porque como uma escola não tem o que dizer, uma escola tem sempre o que dizer. Do ponto de vista institucional, a escola sempre tem o que dizer, o ambiente de ensino tem sempre o que dizer. E aí, o que eu falei e defendi a minha opinião até o final a gente precisa fazer escolhas na comunicação muitas vezes. Se a gente quer ser prédio, instituição, ou se a gente realmente quer levar significado para a vida das pessoas. Então, isso se aplica também num comunicado e num relatório pedagógico. Eu já ouvi muitas, Thaís, mas é um documento, o relatório é um documento. Então, você escolhe se ele vai ser arquivado ou se ele vai ser tema da reunião de família à noite no jantar. Porque eu estou preocupada e buscando uma comunicação em que gere um impacto dentro de casa, dentro das famílias, em que as pessoas consigam comentar sobre o que a escola trouxe. E o mesmo para uma situação de vulnerabilidade. E aí eles falaram, a gente vai fazer como você está falando. E aí eu fiquei, naquele momento, tem que dar tudo certo, porque senão vai sobrar para mim. E eu não fui surpreendida com algo que fosse negativo, pelo contrário. Então, a minha intuição e o conhecimento estavam no caminho certo. No dia seguinte, 8 horas da manhã, o comunicado estava no e-mail de toda a comunidade, e às 2 da tarde, eles me ligaram para dizer que não tinha uma pessoa que não estava chorando com o que eu escrevi. E aquele encontro não resolveu uma situação, mas ela minimizou o que estava acontecendo e ela não criou um impacto negativo. Então, a gente não teve nenhuma repercussão negativa e eu acredito que isso aconteceu porque eu acredito em uma comunicação e numa escrita que encontra pessoas. Então, promove encontros, essa é a ideia. Sua comunicação pode promover encontros e provavelmente em muitas situações você vai ter que se sentir vulnerável para que esse encontro aconteça. É nessa vulnerabilidade. O Júnior até colocou que tem uma palestra da Brené Brown no TED e vale a pena mesmo assistir. Então é nessa vulnerabilidade que a gente consegue a nossa cena e mostrar o trabalho e promover encontros. Faz sentido isso para vocês? Como é a vulnerabilidade aí na escola? Olá, Vera, seja bem-vinda. E a Valdineia tá falando, a Valdinei, desculpa, estava falando que devido à pandemia e o isolamento, ele sentiu aproximação maior com as famílias. A gente está num momento muito incrível de gerar mais aproximação. Então, estamos muito mais perto dessas famílias e que possamos comunicar com esse sentido e significado de encontro realmente e de que está tudo bem se em um momento você errou, você corrige, está tudo bem a vulnerabilidade. Pense que é essa vulnerabilidade que vai promover conexões ainda melhores aí dentro da escola. Dá medo. Então, a Sandra colocou, às vezes eu tenho medo. Dá medo de ser vulnerável. E é um incômodo que surge. O ponto é que isso precisa ser uma escolha. Eu escolho, mesmo sem ter garantia de resultados, eu escolho me expor. Eu escolho expor um erro, por exemplo. Então, eu lembro que no começo da minha carreira, se eu colocasse uma palavra errada no texto, eu ficava uma semana inconformada. Vocês não fazem ideia de como era difícil para mim cometer alguns erros dentro do meu texto.
E aí, com o passar do tempo, hoje principalmente, olha, aquela palavra, vou corrigir. Então, eu não queria que o meu erro aparecesse, por mais simples que ele fosse naquele momento. Então, se eu sou responsável pela escrita, principalmente, de um texto, e passo um erro ali, era terrível para mim. Só que é comunicação verdadeira, gente. Eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, e às vezes a gente está num ritmo de trabalho tão intenso que os erros podem acontecer. A gente precisa se perdoar e ser capaz de retomar esse texto, retomar essa comunicação. Olha, eu vou fazer diferente, eu vou mudar aqui e tá tudo bem com a vulnerabilidade. O grande ponto é saber que você, quando se expõe, você se conecta. O grande lance é assim, a gente se identifica, para pensar. Quando alguém chega e te conta assim, olha, eu tô passando, eu entrei nessa live hoje com muito medo de falar com vocês. Então, também é uma verdade, tá? Então, eu acho que a palavra não é medo, mas expectativa. Eu também tenho que, do mesmo jeito que vocês estão dando aula, então hoje eu não consigo fazer nada presencial, eu preciso vir para um ambiente virtual. E se eu começar a contar o quanto isso pode ser difícil para mim, você vai se identificar comigo na hora, eu tenho certeza. Nossa, me identifico com a Thaís. Só que quando é para a gente expor isso, a gente não quer. Mas a gente se identifica sempre que alguém expõe a vulnerabilidade. Então, não tenham medo de se expor, porque só vai gerar conexão. A proposta é gerar conexão com o outro. Pode passar o slide, por favor, Júnior. Vou ler alguns comentários. Toda escolha exige uma responsabilidade. Quando nos colocamos como humanos, despertamos a empatia em toda a comunidade. Aprendi muito com a pandemia a verdadeira comunicação. Que legal, Sandra. É isso. É aprendizado e é prática também. Então, nesse momento, a vulnerabilidade deu super certo e conectou no momento em que eu mais precisava que isso acontecesse em uma escola. Em outro momento, talvez numa reunião de equipe, essa vulnerabilidade trouxe alguns desconfortos e ok, na próxima você reorganiza essa comunicação, mas tenha em mente qual é a sua intenção. É isso que eu sempre falo. Comunicar é ter intenções muito claras. Eu tenho a intenção nesse momento de inspirar. Eu tenho a intenção nesse momento de conectar, como foi o meu texto. E se a minha intenção é conectar, eu vou usar essas ferramentas, incluindo vulnerabilidade, para fazer conexão. Talvez a minha intenção na comunicação ou no texto, nesse outro momento, seja motivar, seja transformar alguma coisa, buscar colaboração. Então, um ponto importante para anotar aí, tenha em mente a intenção da sua comunicação. A sua intenção, ela vai direcionar como você vai escrever o seu texto ou como você vai falar dentro de uma reunião. E aí a gente tem uma diferença entre comunicar e informar. Informar é quando você transmite uma informação. É aquilo, você entrou no elevador do condomínio e tem um aviso. A brinquedoteca estará fechada amanhã às 14 horas. É uma informação, você só informou. Tá aparecendo, se tem em mente a intenção. É o Júnior que colocou? Acho que sim, né? Então, você vai informar, tá o aviso lá. Tudo bem, há momentos em que a gente precisa só informar realmente. O problema acontece quando a gente precisa comunicar, mas a gente está informando. Então, comunicar é estabelecer diálogo. E as pessoas querem se sentir ouvidas, por isso elas dão uma resposta. Então, o convite da comunicação é sempre estabelecer diálogos e pensar, por mais óbvio que seja, vocês vão ouvir outras vezes eu trazer isso aqui, o óbvio não é óbvio, o óbvio precisa ser dito. Então, eu sou uma pessoa que escreve para outra pessoa. Na comunicação não violenta, a gente pensa muito que a outra pessoa não é o meu inimigo, a outra pessoa não quer algo negativo para mim, a outra pessoa é só uma outra pessoa. Então, quando você passa a olhar ao seu redor, principalmente em situações de conflitos, que aquela pessoa não é seu inimigo,
que aquela pessoa traz com ela outras histórias, outras necessidades, e você passa a olhar para essa pessoa a partir dessas necessidades, você consegue se conectar para resolver essa situação, para resolver melhor esse conflito, porque ela é uma pessoa. Então, eu quero que vocês coloquem no chat o que é diálogo para vocês. Rapidamente, vamos ver o que surge. Como você explica o diálogo de forma breve? O que é diálogo? Vou ficar de olho aqui no que vai surgir. A Vanilda colocou: pessoas são humanas, não exatas. Infelizmente, a sociedade vê justamente o contrário, mas, Vanilda, eu acredito que estamos num movimento muito bonito, muito humano, realmente, de transformar esse cenário, de cada vez mais pessoas engajadas em pensar na comunicação a partir do olhar da empatia, em uma preocupação mais genuína com o diálogo verdadeiro. A professora Joyce colocou que o diálogo é a via de mão dupla, troca entre pessoas, troca de experiências, conexão entre pessoas. Diálogo é trocar experiências e não consumir o que o outro falou, envolve verbal e não verbal. Diálogo é troca. A Raquel trouxe que o diálogo é ouvir e falar. Diálogo é perceber o outro. Legal, pessoal. Sandra, diálogo é ouvir. Cada contribuição de vocês fez sentido para mim, chegou aqui e me conecto com vocês nesse momento, em cada definição. E o que mais, o que eu compartilho do que eu acredito, um pouco de cada um, mas especialmente o diálogo para mim, ele envolve escuta. Então você tem uma pessoa que fala e você tem uma pessoa que escuta. Outro dia, uma amiga que é jornalista também me mandou uma mensagem que ela estava, segundo ela, abre aspas, estava horrorizada porque ela estava em uma reunião onde tinha que se decidir alguma coisa e eles ficaram 2 horas sem decidir nada. E as pessoas só falavam. E como eu tenho pensado muito sobre a importância da escuta, ela me mandou: Thaís, as pessoas não se escutam. Então, nós temos uma necessidade muito grande de falar e às vezes a gente se esquece de escutar. Escutar a família, escutar o aluno, escutar o colega de trabalho, escutar escutar a gestão. Então, a gente foca nas nossas necessidades e se esquece que as outras pessoas também têm necessidades. Então, o diálogo, ele faz parte da comunicação assertiva, ele precisa ser considerado na escuta. E a escuta, ela é um caminho da empatia, um componente da empatia. Diálogo é troca recíproca, escuta empática. Eu vou convidar o Júnior agora para a gente fazer uma dinâmica, que eu quero que vocês percebam que, de repente, a gente conseguiria trabalhar de escuta empática, né? Então, como funciona os diálogos, e eu quero que vocês vão colocando aí no chat se vocês se identificam com a minha postura, tá bom? Porque quando a gente olha para o outro, às vezes a gente se identifica. Então, vamos lá. A gente vai para um encontro agora entre amigos, tá bom? Oi, Júnior, tudo bem? Oi, Thaís, tudo certo? E você, como é que tá aí? Tô bem. Que bom. Você queria me contar alguma coisa? Queria, cara. Lembra aquelas férias que eu tava tão ansioso, planejando, que eu ia fazer agora? Então, infelizmente não deu, vou ter que cancelar e não vai mais rolar mesmo. Mas, Júnior, e o trabalho, como que tá? Tá bem, trabalho? Trabalho tá tudo normal. Então, pensa pelo lado positivo. A gente tá numa puta de uma pandemia. As pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão perdendo a vida. Cara, o que é uma viagem? Uma viagem você vai ter uma vida inteira para fazer a viagem. Você tá com o seu trabalho, você pode aproveitar esse tempo. Tem um monte de curso online. Aproveite o seu tempo de férias para estudar, entendeu? Você pode dedicar um tempo para fazer outras coisas. Então, você não acha que pode, de repente, procurar um curso novo?
Cara, na verdade, eu estudei tanto nos últimos meses agora que eu não quero estudar. Realmente o negócio agora, a viagem era até para parar e recarregar energia. Tá tudo bem no trabalho, mas eu realmente precisava muito, né, dessa pausa agora. Mas você não ia com, parece que, aquele grupo de amigos e tinha um cara que é, sem noção. Pelo menos você vai se livrar desse cara, porque ele já não queria que ele fosse nessa viagem. Então, de repente, vai ser até bom, porque puta cara sem noção e atrapalhar suas férias. Também não é bem assim, né? Ele é meio tal, mas falar, ele faz parte da galera. A galera gosta que ele é exagerado, mas enfim, né? Tudo bem. Eu tava lembrando, Júnior, de uma. Nossa, perdi um negócio também, uma oportunidade, que você não faz ideia por causa da pandemia. Eu tava com alguns contratos para acontecer, e só que eram de alguns cursos que eu ia dar presencial numa empresa, e aí, por causa da pandemia, agora não vai rolar. E assim, a viagem, pelo menos, tá adiada, né? Agora, e o contrato? E o contrato que eu não vou conseguir mais recuperar? A empresa tá mal das pernas, e agora é grana que não vai entrar realmente na minha vida. Ia fazer uma baita diferença. Isso trouxe um impacto, marido, filho. Você imagina, todo mundo aqui, mãe, pai. É que assim, não lembro se eu comentei, né? Mas como a gente já tinha reservado algumas coisas, a gente até pegou parte do dinheiro, mas o sinal que a gente deu, então também assim, acabei perdendo, né? Um pouco, e é um dinheiro que não volta, aí na questão dos planos, né? Tipo assim, o que fazer agora? Então, mas eu entendo, o negócio do contrato, enfim, né? Acho que já deu. Obrigada. De nada. E aí, vocês gostaram dessa encenação? Na tentativa de. Eu digo por mim, tá? Eu sempre me considerei uma pessoa super empática. Só que, na realidade, eu descobri, no olhar da comunicação não violenta, que eu sempre tinha uma tentativa de ajudar a pessoa, falar alguma coisa positiva para a pessoa. Então, tem alguns caminhos dentro desse diálogo que deixa a escuta bem abafada, bem em segundo plano, que é isso. Às vezes você quer aconselhar, às vezes você quer lançar algo positivo, de todo jeito, eu preciso tirar essa pessoa desse estado, então eu vou lançar algo positivo. Tem gente que numa conversa coloca uma comparação de dor, então, nossa, mas você não foi viajar, mas você tem um emprego. Você não foi viajar, mas eu perdi um contrato. E o diálogo, ele não flui dessa forma, porque a gente não... Na realidade, o Júnior só queria um espaço para compartilhar aquilo que era muito importante para ele. Então, se eu fosse fazer uma escuta, como o que seria a escuta empática que alguém trouxe, né? A escuta empática seria eu prestar muita atenção e ter muita presença no que ele fala para compreender que... E olha só um exemplo. Ontem, uma amiga me mandou mensagem e eu falei, nossa, eu vou comentar isso no workshop da Zoom. Ela mandou mensagem assim, tá, por causa da pandemia, a minha viagem foi cancelada. E aí eu mandei assim para ela, um sonho, né? Um sonho que foi adiado. Ela, sim, um sonho. Então, a gente não precisa ter necessidade de falar o tempo inteiro. A gente pode observar aquilo que é muito importante, Júnior, é o descanso. A tua chateação, tua preocupação, tua tristeza, tua frustração, é porque o descanso é muito importante para você agora, eu percebo. E olhar isso com atenção, sem fazer comparação, e aí eu posso perguntar para ele no final dessa conversa, isso é assertividade, gente. A escuta, ela faz parte da assertividade. Quando você escuta mais, você permite perguntar para a pessoa depois. E você quer que eu te ajude nisso? Você precisa de uma sugestão, de um conselho, e talvez a pessoa te diga, não, não, eu só queria realmente que você escutasse aquilo que eu tinha para te dizer. Eu vou pedir para o Júnior compartilhar, vou ler um pouquinho o chat enquanto ele compartilha a tela. Valorizar, a Josiane colocou valorizar o que foi. A Globo está perdendo a gente. Eu acho que a gente deveria divulgar essa encenação, hein, Júnior? Bora! Vamos divulgar essa encenação, que a Globo está perdendo a gente. E tem gente que faz competição de dor. Não, mas a minha dor...
Ou aquilo, sabe, já viu uma pessoa que às vezes, de repente, passou por uma situação super difícil, como perder um neném? Não, mas pelo menos você... Gente, não é pelo menos, é uma perda, é um luto. E muitas vezes o conflito entra dentro da escola pela falta da escuta realmente, né? Então, a família traz uma reclamação, traz uma frustração muito forte. O que estava por trás disso? Então, lembrem-se disso. Informar é o aviso de elevador. Agora, comunicar é estabelecer diálogo. Estabeleçam diálogos. E para isso, vocês vão precisar treinar a escuta, dar espaço para essa escuta. Legal? Pode passar para o próximo slide, por favor. A empatia, muitas vezes, aparece como se colocar no lugar do outro, né? A empatia é se colocar no lugar do outro. No olhar da comunicação não violenta, é como acredito e tenho praticado aqui, a empatia é oferecer presença e escuta. Você não consegue se colocar no lugar do outro, porque esse lugar é muito diferente, é uma experiência muito diferente para você. Você não consegue colocar se eu calço 34, eu não consigo colocar os meus pés num calçado 37. Então não cabe. O meu lugar é o meu lugar, e o lugar do outro é o lugar do outro. O que acontece dentro da empatia é que eu reconheço o meu lugar, e eu honro o lugar do outro, ofereço companhia para ele e valorizo o diálogo. Toda vez que você valorizar o diálogo, você está sendo empático. E eu li uma frase que eu gostei muito que diz que escutar é o novo abraço no momento. Então, em um tempo em que a gente não pode se abraçar, saiba que quando você escuta, você consegue fazer isso. Então, ter empatia nas suas relações e ter empatia dentro da escola é você valorizar e garantir um espaço de escuta entre as pessoas. Faz sentido para vocês? A escuta é o melhor remédio. Quantas vezes? Aline, abraço você. Então, não é pelo menos, é uma dor. E a gente precisa olhar para isso com uma escuta realmente de presença. O programa Líder em Mim, eu atendo escolas do ângulo, tá, gente? Então, eu comecei minha carreira, aproveitando que falou do Líder em Mim, eu comecei a minha carreira no Sistema Ângulo de Ensino. Hoje atendo escolas diversas, mas ainda tenho um carinho muito grande e conheço o programa Líder em Mim, e é sobre a escuta empática. Então, não é sobre se colocar no lugar do outro, é honrar o lugar do outro e reconhecer que essa dor precisa ser ouvida e o quanto a gente pode melhorar as nossas relações a partir dessa escuta. Pode passar, Júnior, por favor. Aí eu entro num ponto importante dentro da comunicação também. Então, a gente falou sobre o que é comunicar, o que é informar, a importância no diálogo e da escuta nesse processo. E a comunicação, a grosso modo, ela funciona assim. Tem um emissor, a pessoa que vai falar, transmitir a mensagem, e tem o receptor, que é a pessoa que vai receber. E eu costumo dizer que tem esse miolo, tá? Que se chama ruído na comunicação. Então, ruído na comunicação pode ser uma informação que faltou, e pode ser uma informação que sobrou. Então, às vezes, você disse mais do que deveria, ou você disse menos do que deveria. Sabe aquela coisa? O ano passado eu fiquei muito impressionada, porque eu estava no grupo de mães do WhatsApp, a professora mandou um recado na agenda da festa junina, e aí começou a pipocar no grupo do WhatsApp, porque hoje funciona assim, certo? A pessoa não entende o que a escola quis dizer, ela põe no grupo, e aí o grupo tenta decifrar junto o que a professora tentou dizer, e é ruído na comunicação, tá? Que roupa vai? O que leva? É isso ou é aquilo? Que cor que é? Então, ruído a gente precisa tomar cuidado, porque atrapalha muito a nossa comunicação, dá retrabalho. Então, você manda um comunicado, ou um bilhete, ou um pedido, e aí a pessoa tem que ligar para a escola. Olha, mas é isso mesmo? É claro que sempre vai ter algum desavisado que vai continuar ligando e colocando no grupo do WhatsApp, certo? Sempre vai ter esse perfil.
mas a gente precisa fazer a nossa parte de garantir que a nossa comunicação tenha todas as informações, não tenha nada faltando. Por que eu coloquei essa imagem aqui para vocês? Eu estava saindo do meu condomínio com o meu filho, ele tem 5 anos, e aí a gente viu uma sementinha no chão. Eu gosto muito desse exemplo porque representa bem o que é um ruído. Eu olhei para a sementinha e falei para ele, o que será que é essa sementinha? Eu sou muito de observar as coisas, e o que é essa sementinha? E ele, eu não sei, será que é de uma árvore? De onde caiu? E ali nós ficamos, só que ele ficou em silêncio. E eu continuei olhando para a sementinha e falei para ele, afinal, filho, o que você acha que é essa semente? O que você acha que é isso? E aí ele falou para mim, o que é isso? É o entregador do iFood de capacete de bicicleta. E aí eu olhei para frente e falei, realmente é o entregador do iFood de capacete de bicicleta que acabou chamando a atenção do meu filho, só que eu estava ainda olhando para a semente. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você está olhando para a semente, a outra pessoa já está em outro lugar da comunicação, ela está olhando para o entregador do iFood de capacete, e você continua conversando como se a pessoa estivesse no mesmo ambiente que você, como se ela estivesse tendo a mesma compreensão, o mesmo olhar que você. Isso dá ruído na comunicação e traz problemas. Então a gente precisa se certificar de que a outra pessoa está no mesmo lugar que a gente. Então eu fiz assim, entendi, filho, entendi onde você está, mas agora eu estou conversando sobre a semente. Vamos voltar para cá? Ah, mãe, vamos. E ali a gente finalizou a nossa observação sobre a sementinha. Então, não passe a comunicação como se nada tivesse acontecendo. Certifique-se de que o que você está falando ou escrevendo, a outra pessoa também está compreendendo. Então, não é só a outra pessoa que é responsável por compreender. Às vezes a gente fala assim, você está entendendo? Quando, na realidade, eu convido para vocês mudarem essa fala para eu estou me expressando com clareza, porque eu sou responsável pela comunicação e eu sou responsável por esse diálogo. Então, não é sobre como o outro está escutando, é sobre como você está falando. Então, não é você está entendendo, eu estou me expressando com clareza. Olha, Thaís, eu não entendi muito. Então, crie ambiente para que as pessoas consigam dizer que elas não estão entendendo a sua mensagem. E aí você pode mudar a sua mensagem para evitar ruídos na comunicação. Tudo bem? Nas aulas remotas é difícil manter isso. E já era no presencial. Fabiana, eu penso que os ruídos, eles estão cada vez mais presentes, pipocando, e por isso mesmo precisamos pensar neles. Por isso mesmo a gente precisa cuidar de como a gente fala e se certificar. Olha, isso, eu entendi. Você pode fazer o contrário também, né? Então, se você é ouvinte, se você é a pessoa que está... Se você está falando, você pode falar, olha, eu me expressei com clareza. Se você é a pessoa que está ouvindo, você pode falar, olha, eu entendi dessa conversa, eu fiz isso ontem até. Eu entendi que você me disse isso, e nós vamos caminhar dessa forma. É isso? Sim, é isso. Não, esse ponto tem um pequeno ajuste. O que acontece no nosso dia a dia é que a gente passa por cima, o ruído está prestes a explodir e a gente continua seguindo a conversa. Então, retome. Se você é quem fala, pergunte se foi claro, e se você escuta, tente reproduzir o que você entendeu para garantir que não vai ter um ruído depois. Ô, Thaís, eu estava lendo aqui os comentários e teve alguns... que passaram vários, eu não consegui ver. Não, mas assim, eu vou juntar, porque agora, quando entrando nessa questão do ruído da comunicação, o condensado é o seguinte, não, a gente faz os comunicados, a gente faz vídeo, explica, deixa claro, e ainda assim as pessoas não entendem. Então, assim, o pessoal está entendendo essa questão. Aí a pergunta que eu trago, né, para você e também para o pessoal que está acompanhando tá claro para quem? E aí eu deixo com a Thaís a bomba. Tchau. Perfeito. Tá claro no ponto de vista de quem? Né? Então,
tá óbvio para mim. A maioria das... Que bom, Maribel, dicas valiosas, ela escreveu. Eu estou tentando acompanhar as duas coisas, mas eu preciso cuidar do nosso tempo também para compartilhar tudo que eu preparei. No final, a gente vai ter um tempo para responder mais perguntas, então fiquem tranquilos que eu quero dar uma olhada em todas as perguntas ainda. Mas, às vezes eu pego um material, vou dar um exemplo para vocês, lembrei. Eu recebi uma carta de uma escola que era para eu revisar só, não era para mexer na carta, então às vezes eu ia só revisar. E aí a carta era um comunicado para convidar uma escola para ser parceira. Sabe aquela situação? Você não tem educação infantil, e aí você faz uma parceria com uma escola de educação infantil, para quando terminar a educação infantil, essa criança mudar para a sua escola no Fundamental 1. Então, era uma carta para falar para os pais dessa escola parceira, para dizer, olha, seu filho está terminando a educação infantil, e agora ele vai para o ensino fundamental 1, e nós temos essa parceria. A carta era sobre isso. Só que o teor da carta era de um lugar muito particular, aquele que dizia assim, a minha escola é maravilhosa, tem o melhor ensino fundamental 1 do planeta, e o seu filho precisa vir para a minha escola, e a partir de agora ele vai construir um universo de aprendizados. E eu pensei assim, onde está essa parceria? Cadê a outra pessoa? Havia uma clareza ali de que falar de si era o melhor a ser feito. Só que esqueceu que aquela criança ficou 5, 6 anos, 7 anos da vida dela na escola que é parceira. Então, ali a gente reformulou toda essa comunicação para pensar o quanto aquela trajetória já tinha sido significativa e o quanto continuaria a continuidade e não aquilo que era só próprio, que era só dele. Então, é bem como o Júnior trouxe, é no ponto de vista de quem que está claro, do seu ambiente, dos seus professores, está claro para todo mundo, porque é muito óbvio, gente, isso que a gente faz, por que a família não entende? Então, se tem ruído na comunicação, tem algo que precisa ser melhorado, sim. Precisa rever sobre qual ponto de vista a gente está escrevendo ou falando. É claro que tem exceções, então eu sou mãe, participo de grupo de mães, e eu percebo que tem algumas figuras, algumas personalidades, personagens até, que são pessoas que, por mais que você seja claro, a pessoa parece que não vai entender, tá bom? Então, assim, essas pessoas precisam de outro cuidado, precisam um pouco de autoconhecimento, é outra história. Mas se você cuidar para não ter ruídos na comunicação, vai resolver parte da maioria. Então, garanta a clareza para a maioria e resolva pontualmente aqueles que continuam sem entender. Diferente de você ter todo mundo que não está entendendo a sua mensagem, tá ok? Pode passar, Júnior. Estou feliz que vocês estão interagindo e gostando. Legal. Comunicação assertiva, então. O que é, deixando mais claro para vocês agora, o que é a comunicação assertiva? A gente tem 2 comportamentos. Se eu não sou assertiva, eu sou o quê? Eu tenho 2 tipos de comportamento. Eu tenho a agressividade e eu tenho a passividade. Tanto a agressividade quanto a passividade são negativas, tá bom? Eu tenho um perfil, o meu jeito de ser, eu sou acelerada, agitada, e sou aquela pessoa que, se não quer saber, nem me pergunta. Então, eu entrei no estudo da comunicação não violenta e assertiva justamente para trabalhar uma característica minha, algo que há muito tempo eu venho buscando melhorar como pessoa, realmente, porque eu sempre fui essa pessoa que, e já fala, na lata, sou verdadeira, sou sincera. E, então, a agressividade, o que ela faz com a gente? Gera uma repulsa no outro, sabe? Gera um conflito, geralmente. E o perfil que é mais agressivo ou explosivo, você está numa reunião defendendo a sua opinião, a pessoa fala, não gostei do seu trabalho, seu projeto não ficou legal, e aí já aconteceu comigo, tá?
A pessoa foi falando que tinha que mudar isso, tinha que mudar aquilo, que o projeto podia ser diferente, aquilo foi me subindo. Chegou uma hora que eu falei assim, olha, eu discordo de você, desse jeito. Já era uma época que eu estava estudando assertividade, e na hora minha ficha caiu e eu pensei, Thaís, cadê a assertividade, garota? E aí já tinha ido. Então, o agressivo, quando ele dá essa explosão, geralmente ele gera também uma defesa no outro, né? O outro quer se defender, é natural, gente. E a gente também fica nessa posição. Se a pessoa fala assim com a gente, peraí, que agora eu vou me defender nesse negócio. Então, é um instinto que a gente tem de defesa do nosso cérebro, e por isso a gente precisa ter muita consciência do que é a tal da comunicação assertiva. Não é ser essa pessoa, não é estar na agressividade, na explosão e dispor tudo com tanta sinceridade. E aí a gente tem um outro extremo, por outro lado, que é a passividade. Tá tudo bem para você? Tudo. Pode ser assim? Pode. Você me ajuda? Ajudo. Você faz? Faço. E a pessoa tá morrendo por dentro. A pessoa, ela não consegue dizer não, e por outro lado, ela tá sofrendo, é muito sofrido. Então, eu percebo que o comportamento, o comportamento da agressividade, ele aparece mais, ele fica mais claro para as pessoas. Nossa, aquele cara, mó sincerão, ele fala tudo na reunião, por exemplo. Ah, aquele pai agressivo. Perceba os comportamentos que aparecem nas famílias também, tá? Então, nossa, aquele pai muito agressivo. Não quer dizer que a pessoa que tá lá na dela, dizendo sim, senhor, para todo mundo, que tá tudo bem. Então, são pessoas que geralmente não expõem realmente suas opiniões, deixam de colaborar muitas vezes, são pessoas que têm muita ideia boa para dar, mas para evitar um conflito, sabe aquela história do evitar a fadiga? Para evitar o conflito, para não se indispor, essa pessoa deixa de falar o que ela pensa. Então, esses dois comportamentos são negativos, e você pode começar a identificar esses comportamentos dentro da escola, dentro das relações da vida, dos alunos, da família, para conseguir ajudar essas pessoas, de alguma forma, a entrar na assertividade, que é o que, afinal de contas, você entra num ponto de equilíbrio. Você não precisa dizer toda a sua verdade assim, você só fala a sua verdade, mas com respeito a si e respeito ao outro também. Então, você cuida das suas emoções para que não venha essa bomba de energia numa conversa. Então, com calma, com clareza, com cuidado das emoções, você expõe a sua opinião, você expõe o caminho que você acha, e você também não explode se a outra pessoa, você lida de alguma forma com frustrações. A frustração a outra pessoa também diz não para você. Do mesmo jeito que você precisa começar a dizer não para sair da passividade, você vai receber não também. Então, como você lida com esse não? Comunicação assertiva é você conseguir lidar quando você recebe não também das pessoas. Eu tô lendo o chat aqui. A Aline falou, o pior é quando o passivo te escolhe para desabafar e ainda pede segredo, porque é muito sofrido. Então, em mentoria, eu trabalho essa questão da assertividade, e eu tinha uma mentorada que era muito passiva, e ela queria tanto sair daquilo, e eu acompanhei de perto, né? O quanto de bonito você deixa de oferecer para o outro, porque você está na passividade. E o quanto as pessoas julgam o comportamento da pessoa agressiva, sendo que, na realidade, ela também tem muito de bonito para oferecer, e é só o jeito dela de extravasar. Então, cheguem num ponto de equilíbrio, tá bom? Então, tem que cuidar da emoção. A comunicação assertiva aqui entra a empatia, entra o autocontrole, entra lidar com as frustrações. Às vezes, pessoas com pensamentos negativos têm esse comportamento. É difícil equilibrar. É super difícil equilibrar. É o exercício constante aqui que a Nilza falou.
mas muito bom quando a gente consegue. Bom, eu, para uma pessoa que tem o comportamento da agressividade, vocês possam imaginar a alegria que eu tenho quando eu mantenho a clareza, a calma e defendo a minha opinião. É maravilhoso. A gente vai construindo relações melhores a partir desse equilíbrio de você pode falar, tá ok, você pode falar a sua opinião e o que você pensa, mas você escuta a outra pessoa, você valoriza o diálogo e você mantém uma postura empática. Eu sempre aconselho que fale sem ofender, porque as pessoas passivas acham que falando vão desagradar. Exato, Aline. Há um receio tão grande de desagradar o outro que eu prefiro não falar. Então, só que, repito para vocês, a agressividade tem sempre um foco maior dentro das empresas, das organizações. Nossa, precisamos lidar com aquela pessoa que é mais expressiva. E a gente precisa olhar muito para o comportamento passivo e puxar essa pessoa, dar espaço para essa pessoa a partir da escuta e do diálogo, para que ela consiga se expressar. Pode passar, por favor, Júnior. A maneira como escrevemos nos fortalece e ajuda a fortalecer o outro, encorajando a sair da sombra e da inferioridade em que ele se põe boa parte do tempo, colocando em pé de igualdade. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, caminhando aí para a nossa finalização, é que eu vejo muitas vezes as pessoas buscando se desenvolver na comunicação para ficar por cima da outra pessoa, sabe? Porque agora eu sei comunicar. Aquela pessoa que não sabe se comunicar, eu uso todas as estratégias para se comunicar. Eu cuido do meu texto. Aquela pessoa é que não faz. E que vocês tenham um olhar generoso para a comunicação, de pensar que a forma como vocês escrevem e comunicam encoraja a outra pessoa a sair da inferioridade que muitas vezes ela já está. E esteja por igual. Então, se você já está num ponto de equilíbrio, você puxa o passivo para o ponto de equilíbrio. Você puxa o cara que está na agressividade para o ponto de equilíbrio. Então, com o conhecimento, você não fica por cima. Você quer que a pessoa esteja do seu lado. E isso também é empatia. Você puxa o outro para que essa comunicação flua de maneira melhor onde você esteja, a partir de você. A comunicação, ela vem dentro de você primeiro. A escrita nasce primeiro dentro de você. E então você puxa o outro para que ele fique no mesmo patamar que você e você traz as suas contribuições. A pessoa só quer falar? Seja você a pessoa a escutar. Por mais que naquele momento você também quisesse ser escutado, mas seja você a pessoa a escutar, seja você a pessoa a dar voz, seja você a pessoa a ter assertividade. No momento em que todo mundo quer falar, menos ouvir, seja você. E aí todo mundo fica num pé de igualdade. Faz sentido para vocês? Estou lendo aqui. Cursos de oratória podem auxiliar com a comunicação ou um de comunicação assertiva é mais eficiente? Michele, a oratória, ela vai trabalhar a sua desinibição, tá? Então, de como você vai falar mais em público, vai te dar ferramentas para você conseguir desinibir, digamos assim, é um dos pontos da oratória, tem muito mais a ver com a fala em si. E a comunicação assertiva tem muito mais a ver com o comportamento. É como a gente se comporta, olha para o outro, se apropria da ferramenta de escuta realmente, treina essa ferramenta. Então, é muito mais o comportamental de como você vai falar, escrever, se comportar, lidar numa reunião. Então, eu diria que a comunicação assertiva ela é mais completa, ao meu ponto de vista, sem desmerecer também. Eu acho que uma, na verdade, complementa a outra, né? Não dá para desmerecer, mas sou suspeita para falar, porque acredito muito na comunicação assertiva como caminho para melhorarmos relações e criarmos encontros.
que esse é o ponto central aqui da nossa conversa. Tassiane, que bom que você está gostando, a minha voz, a respiração levem com vocês, tá bom? Como eu quero ainda abrir para mais perguntas, passa o slide, por favor, Júnior. Eu quero propor um exercício para vocês, porque assim, quando a gente pensa em comunicação, então eu falei sobre assertividade, escuta, diálogo, o que é comunicar, diferença de informar, tomar cuidado com ruídos na comunicação, e aí no ruídos pipocou tudo. Mas eu quero que vocês percebam que, além da gente conseguir falar e se comportar, a gente precisa conseguir escrever, tá ok? Como jornalista, eu não consigo desvencilhar, muito pelo contrário, tem workshops que eu dou mais ênfase ainda na escrita. Pelo nosso formato aqui, ficou mais parte para assertividade do que para a escrita. Mas a escrita, ela é muito importante. Então, eu quero dar 2 dicas para vocês sobre escrita, para vocês levarem para a prática de vocês, para ser uma escrita assertiva, que tenha clareza, ok? As 2 dicas são: prefira sempre frases curtas e evite palavras repetidas. Então, o que acontece com a minha cabeça quando eu estou lendo um texto e aí eu não consigo compreender, parece que ele está difícil. É muita repetição de palavras, parágrafos muito longos. Então, peguem a prática de fazer parágrafos mais curtos, frases mais curtas e evitar palavras repetidas. Eu coloquei esse aqui como exemplo. Então, era um aluno, tá? Então, o aluno, por exemplo, poderia ser. O aluno tem uma grande preferência pelo parque, onde explora os espaços e os brinquedos, gosta principalmente dos brinquedos mais altos, onde tem muita agilidade, percebe-se o faz de conta presente em suas brincadeiras, planeja brincadeiras com os demais colegas, imitando monstros com caras e caretas, sons altos, corre atrás, principalmente das meninas. Ufa! Monta diversos objetos com o jogo de montar, nomeando e mostrando o que ele fez. Tá claro para vocês? Parece o Saramago. Difícil, né, gente? E você imagina que esse é um trecho de um texto real, tá bom? Não tô inventando nada. Quando eu faço workshop, eu trago só exemplos reais, de textos principalmente. Um texto inteiro que esse parágrafo é problemático, mas tem mais uns 3, assim. Então, a pessoa vai ler, aquilo passa para frente. Então, não entendi, beleza. E é isso que eu falo da comunicação. Você comunica para que aquilo realmente chegue na pessoa, ou você comunica por comunicar? O texto precisa fazer sentido para a pessoa que lê, ou o texto é só para cumprir que a cada 3 meses você entrega um relatório, ou um comunicado, ou um registro? É só para cumprir tabela? Porque se você quer fazer diferente, sem cumprir tabela, voltando ao início do nosso workshop, se você quer deixar a sua marca, trazer a simplicidade de buscar a sua cena, então você precisa trabalhar essas questões aí de melhorar. Então, eu quero pedir, por causa do tempo, eu vou pedir para vocês fotografarem esse exercício. E qual é o objetivo? Não precisa ser hoje, tá bom? Mas pode ser na segunda-feira. Tentem reescrever esse trecho, excluindo as palavras repetidas. Então, você pode trocar por sinônimos. E tem vírgula demais. Então, às vezes, a Thaís tem um problema muito grande com vírgula. Por que isso acontece? Porque o parágrafo está muito grande. Se você pontuar mais, ao invés de colocar tantas vírgulas, o texto já flui naturalmente. E aqui está um bom exercício para vocês. Tem muita vírgula, e aí se você não sabe exatamente como usar a vírgula, ela vai ficar toda errada. Então, prefira frases curtas. Isso significa, tenha uma preferência pelo parque, onde explore espaços e os brinquedos. Ponto. Ele gosta principalmente... Então, você vai reescrever, pontuando mais
e tirando essas palavras repetidas que eu já grifei em azul para facilitar. Vamos combinar que vocês vão fazer esse exercício? Vai ser importante para vocês conseguirem trazer aí... Ó, o Nicolas, a polícia que policia, a policia, é bem isso que acontece no corpo, né? No texto. É muito brinquedo, brincadeira, e aqui tem o som das palavras também. Perceba que mesmo não sendo a palavra, quando a gente lê, soa ruim, que é monta, montar, mostrando, monstros, é muito M, é muito O. Então, se você quer assertividade e clareza também no texto, na escrita, essas duas dicas, ó, vai ajudar demais. Treinem, reescrevam esse texto e espero ter colaborado aqui. Eu vou abrir esse tempo para vocês mandarem perguntas, então, e a gente trocar um pouco de ideia. Oi, Orlene. Good vibes, Aline. A gente vai caminhar para o encerramento às 15h30, então, se vocês tiverem mais perguntas, Júnior, se quiser trazer contribuições, porque se deixar, gente, falo a tarde inteira. Então... Para cada assunto que você trouxe, eu separei alguns livros. Pessoal, nossa, eu quero saber mais desse negócio da respiração, como que ajuda a ficar presente. Poder do Agora, do Eckhart Tolle, fala bastante disso. Eu quero entender inteligência emocional, tem do Daniel Goleman, excelente, pessoal aí que quiser estudar mais de inteligência emocional. Essa questão do imperfeito da coragem, ó, tem da Brené Brown, a coragem... Meu preferido esse, Júnior, meu livro de cabeceira. E quando você estava falando um pouco, né, dessa questão de como as pessoas reagem, essa questão de se defender, tem um pouco de inteligência emocional, mas eu também vi muito esse do Cesar de Sarmilho, inteligência positiva. Ele trata do assunto falando sobre sabotadores, então um pouco do assunto vai. Então, tem conteúdo aqui para falar realmente a tarde inteira. A Raquel quer sorteio dos seus livros. Meu livro, eu comprei ele com meu dinheiro suado, que eu sorteio meu livro, sacanagem, mau carinho, eu não empresto meu livro para ninguém, vamos pensar numa coisa legal. Mas enquanto isso, eu separei alguns comentários que me chamaram a atenção aí ao longo, né, para a gente começar a comentar. Um deles foi da professora Joyce Claro, ela falou assim, ó, o rigor científico que norteia a validade, né, de conhecimento não permite que coloquemos nossas impressões e sentimentos. Aí acabamos não falando disso nos relatórios, na educação em si. Essa frase me chamou a atenção, se eu pudesse comentar um pouquinho, achei bem legal. Então, o relatório, ele acaba ficando um documento, eu entendi isso, né? Do quanto ele fica, os sentimentos e as emoções não aparecem dentro desse relatório, é isso que eu entendi? Isso pelo que eu entendi, foi isso que ela disse, né? Assim, como relatórios e coisas, sei lá, documentos, produções científicas, né? Tem que ter essa coisa, acho que da seriedade, né? Então parece que não traz, né, a nossa emoção, o nosso sentimento para um formato de relatório, enfim, né? Olha, qual que é o nome dela? A Joyce, né? Você falou? Joyce, claro. Então, Joyce, eu vou te dizer o que eu digo para todos os professores que trazem essa questão realmente. É uma escolha, tá bom? As escolas que eu trabalho hoje, os professores que eu trabalho hoje, eles estão humanizando o relatório pedagógico. Estou aqui para te dizer que, sim, é possível. Porque a gente pensa hoje num relatório em que a família tenha prazer de ler, em que a família consiga compreender aquilo que realmente o trabalho da sala de aula. É diferente de um trabalho de dissertação do seu mestrado, tá ok? Então, eu entendo que um mestrado, um doutorado, um trabalho científico, ele tem uma linguagem científica, ele tem um gênero, ele precisa ser desse jeito. Agora, um relatório pedagógico, ele tem um gênero que é descritivo. Esse é o gênero do relatório pedagógico. Ele precisa ter descrições, ele precisa ter registro, eu preciso conseguir sentir ali o que aconteceu, porque senão, como família, te digo, eu faço assim e coloco ele em algum lugar. Então, vocês estão perdendo o tempo de vocês escrevendo materiais que as pessoas não vão ler. Esse é o meu ponto. Então, você escreve para quem? Eu sempre penso nisso. Você escreve para alguém ler? Você escreve para alguém compreender?
Se a resposta for sim, as nossas escolas precisam começar a mudar. Então, é um documento porque fica documentado, mas não é advocacia, tá certo? Então, eu acho que a gente pode ter uma certa liberdade dentro desse material para que o registro aconteça de uma forma até que formal, mas que tenha acolhimento. E aí eu gosto de dizer que a gente tem algumas palavras que possuem valores universais. São palavras que por si só elas já trazem força. Então, use mais a palavra cuidado, a palavra acolhimento. A palavra por si só já resolveu para você. Não significa que você está sem a sua formalidade, mas algumas palavras vão te ajudar a tornar esse texto mais interessante. Uma carta, ou, de certa forma, assim, realmente fazer sentido para outra pessoa. Esse é o meu ponto. Agora, se a sua escola fala, não, só vamos documentar, saiba que as pessoas não vão ler. É isso, é uma escolha. Se você quer que alguém leia seu texto ou se você quer que alguém arquive o seu texto. Perfeito, Thaís. A Joyce complementou, né? Que sim, falamos para quem escrevemos, acabamos sendo técnicos para lidar com os conhecimentos. Então, eu penso que todo conhecimento, até mesmo se eu tiver que falar sobre trânsito, é possível eu pensar nas histórias que estão por trás do trânsito para humanizar esse texto. Então, qualquer texto pode ser mais humanizado. Thaís, eu combinei aqui com o Léo, ele vai colocar para a gente quem não conseguiu tirar print do exercício, ele vai colocar aquela imagem lá no nosso canal do Telegram da Zoom, tá? Então, eu vou colocar de novo aqui o link do nosso Telegram, quem não entrou ainda lá, o Léo vai colocar para vocês lá o exercício, vocês podem fazer, eu vou dar o mesmo desafio que a gente fez aí em outros workshops, reescrevam esse texto, postem ele na rede social, marquem a Thaís, marca também aqui o Instagram da Zoom para a gente saber, né? Eu sei que vocês vão fazer, porque vocês são muito bacanas, vocês vão fazer isso, mas marquem lá para a gente poder acompanhar, né? Eu separei um outro comentário também, mas lá atrás, da Michiko Hirose, lá de Ituverava. Ela falou assim, ó, pior é quando os recados, os comunicados, eles, né, são enviados ali de forma clara e os pais não compreendem. Aí a próxima etapa é desenhar. Foi um pouco que a gente começou a falar aquela questão do claro para quem, né? E aí o pessoal também estava trazendo muitos comentários, mas o dela foi o primeiro que eu peguei, né? Então, quando a gente falou, acho que ali do ruído, daquele desenho, né, do que eu penso e o que eu estou comunicando, acho que exemplifica bem isso daí, né? Quero só pontuar algo nesse comentário, Júnior. Qual foi a pessoa? Foi a Michiko Hirose. Michiko. Uma professora trouxe um ponto muito interessante num outro workshop, que ela disse assim, eu já garanti, foi claro, eu tenho certeza e tal. Às vezes a comunicação não dá conta de tudo e tudo bem, tá? Então, às vezes, você precisa criar uma outra ação para complementar. Então, o e-mail não deu certo, o WhatsApp não deu certo, o comunicado não deu certo, o texto não deu certo. Você vai criar um outro canal, uma outra ação. Você vai criar uma dinâmica, você vai convidar os pais para vivenciar a situação que você quer que ele entenda. E aí ele vai entender. Então, a comunicação não vai também revolucionar tudo. A comunicação, ela é parte e é importante. Mas pense que se as coisas não estão funcionando, talvez você precise criar uma ação diferente. Que show. Ó, pessoal, já falei lá, tá no nosso canal do Telegram o exercício da Thaís, ó, já tá lá salva a imagem, coloquei o link aí, então quem quiser pegar para fazer o exercício depois, tá no nosso Telegram, tá? Separei mais alguns aqui, vamos lá para a gente finalizando também, né, para não prender o pessoal. Da Vivian, que ela falou o seguinte, ó, como é importante entender o não, tanto ouvindo quanto falando, principalmente para lidar com crianças, né? Pois o adulto, sem ter a compreensão, ele acaba cometendo aí muitos erros. Esse comentário eu achei bem interessante. Que valioso, ainda eu não tinha visto esse. Que bom que você ficou de olho nele. Obrigada, Júnior, pela contribuição. Obrigada pelo comentário. É exatamente isso. Então, o quanto não, ele é importante dentro da nossa comunicação, mas que seja um não pensado com aquele ponto de empatia, de escuta, e a gente conseguir receber o não também com autocontrole e autocompaixão. Que massa.
E aí o outro também eu achei legal da Valéria, né, que assim, para mim é muito difícil falar com pessoas agressivas, né, pois é como uma faísca que cai na folha seca, eu sou a palha seca e eu preciso controlar o fogo. Porque se explodir é aquilo também, né? Assim, eu não vou falar, mas se eu falar, me segura, que aí o conflito está montado. Então, geralmente acontece isso. Tem quem também guarda muito, a hora que explode, o bicho pega. Então, é sempre retornar para esse ponto de como eu sou mais assertiva aqui, respira, tenha pausa para conseguir lidar, principalmente quando às vezes a gente está numa intenção tão bacana de escutar, de dialogar, e aí a outra pessoa joga tudo na nossa cabeça, aquilo já acende dentro da gente uma chama. Então, é consciência, pessoal, consciência, é prática. Um dia não funcionou tão bem, no outro dia você vai tentar melhor. Show de bola. Thaís, o pessoal tá bem participativo aí, trazendo. Eu só vou reforçar, porque essa parte é importante da questão da clareza. Vou buscar ser claro e validar com o pessoal. Pessoal, eu acabei de colocar para vocês o link, né, do certificado do workshop. Quero sempre relembrar que vocês vão receber ele por e-mail, que foi cadastrado quando vocês preenchem essa lista, em até uma semana após o workshop. Então, se até no sábado que vem vocês não receberem o certificado no e-mail, aí vocês podem enviar para a gente, tá? O e-mail aqui, ó, no zac@zoom.education, a gente vai, com todo carinho, receber aí o problema de vocês, a gente vai resolver, tá? Então, ó, coloquei, preencha a lista de presença, se até uma semana não receber, vai e manda e-mail para a gente. Júnior, socorro, eu participei dos outros workshops e eu não vi a lista, eu perdi, socorro, eu quero, tudo bem, pode mandar já um e-mail lá para o ZAC também, eles também vão receber aí seu pedido, eles vão conversar e vão resolver. Fiquem tranquilos, todo mundo que participou vai ter o seu certificado, tá tudo certinho, tá bom? Júnior, eu vou pedir para você só colocar, não sei se dá para ficar a tela simultânea, do contato que o pessoal está pedindo, se eu tenho Insta, então tem aqui eu tenho o perfil, que é o Comunicacão para a Escola, onde eu falo sobre comunicação assertiva, dou dica de escrita, falo muito sobre empatia, comunicação não violenta. Então, sejam bem-vindos dentro do perfil, acompanhem lá, a gente pode continuar trocando algumas ideias e mensagens. Uhum. E aí, acabei de colocar também aqui no chat o link direto lá do Instagram do pessoal, né, que quiser clicar. Ô, Thaís, eu vou pedir licença dentro do seu workshop, que o Leonardo, né, um dos organizadores aqui do Imersão Zoom, ele tem um recado para o pessoal. Acho que seria uma boa hora de passar aí rapidinho, né, pessoal? Tem um recado bem especial para vocês aí, tá bom? Fala pessoal, Léo Mendonça por aqui e eu vim aqui para te convidar, para você, professor que está assistindo o workshop da Thaís, a gente vai bater um papo daqui a pouco às 16 horas, o último bate-papo do Imersão Zoom, a gente vai conversar sobre marketing educacional, que ao contrário do que vocês possam achar, não é um assunto só para o gestor escolar. O professor também pode e precisa saber sobre marketing educacional, tá bom? Conto com vocês às 16 horas lá no YouTube oficial da Zoom, Zoom Education, o link está aberto. Vejo vocês lá. Tchau. Eu quis falar porque eu vi que o pessoal, tá acabando, né, o último workshop, né, estamos chegando no final aqui do horário, né, queria agradecer a presença da Thaís, né, se você quiser deixar aí seus últimos recados para o pessoal do nosso workshop aqui, e depois eu encerro o nosso workshop. Legal, Júnior, obrigada pela participação, a interação, acho que uma grande... não sei se a palavra é preocupação, mas uma expectativa de como a gente lidaria com a interação, com a conexão aqui. Eu espero ter me conectado com vocês, porque a conexão é algo muito importante realmente para mim. E para a gente finalizar, eu quero agradecer mais uma vez o convite da Zoom, eu quero agradecer a presença de vocês, e eu quero finalizar dizendo, mais uma vez, que a palavra tem poder de nos aproximar do outro e de criar quilômetros de distância. Então, prefira a aproximação, prefira estar por perto. Em tempos tão difíceis, em tempos em que tudo é online, a gente precisa se fazer presente e por perto de alguma forma, e que a escuta seja um caminho possível para vocês. E também dizer que
A palavra, ela gera generosidade, até anotei aqui para não esquecer o que eu queria falar. Ela revela generosidade, alegria, poesia, presença, e a presença e a palavra nos ajuda a mudar o mundo, mas primeiro a gente transforma a si mesmo. Muito obrigada. Que show, Thaís. Obrigado, né, pela presença. Pessoal, né, em nome da Zoom, assim, quero agradecer. O pessoal estava acompanhando aqui, são muitos e muitos aí comentários adorando. Eu até separei um, depois eu faço questão de te mandar, não lembro quem colocou, mas falou que foi o melhor workshop de todos. Então, tá indo muito bem. A Vitória perguntou se vai ter uma segunda semana da imersão. Isso aí, se vocês quiserem, vai lá no Instagram da Zoom, segue a gente, fala que vocês gostaram, dá uma pesada. Vamos pensar aí com carinho em vocês. Mas, Thaís, em nome da Zoom, né, muito obrigado pela mediação, foi fantástico o conteúdo. Eu estava aqui, mas também estava, né, participando, então quero agradecer vocês. Pessoal, tem um recado para vocês, tá, Thaís? Eu vou abaixar um pouquinho vocês só para finalizar. Fique tranquilo. Tá bom? Pessoal, então, ó, estamos chegando hoje, sábado, 15 de agosto, 3h30 da tarde. Estamos agora com 122 professores aqui, educadores online. Cara, não é fácil. Eu sei que é difícil, eu entendo. A gente fez 6 dias de evento, teve dias aí que foram, sei lá, acho que eu perdi a conta, 6, 7 palestras aí, workshops, lives para vocês poderem acompanhar. E vocês estão aqui, tá? Firme e fortes. Esse daqui era um evento que a gente idealizou para escolas parceiras da Zoom, né? Uma coisa para vocês aproveitarem esse momento. A gente queria agregar conhecimento para vocês. E, cara, é um evento gratuito e vocês são 123 pessoas comprometidas, né, em aprender, em querer evoluir, em querer levar uma melhor educação aí para a escola, para os alunos de vocês. Então, em nome da Zoom, eu quero agradecer a presença aqui de todos vocês durante essa semana. E eu quero dizer que não acabou, né? O recado que eu passei do Léo agora para vocês é porque tem mais um workshop. Esse daqui é o último workshop para vocês, educadores. Mas a gente tem mais um workshop falando sobre marketing. E como o Léo mesmo falou, e a Thaís também comentou em alguns momentos, o marketing, ele não é somente, né, para o marketing da escola, mas a gente pode aprender muito com isso daí. Então, eu quero fazer um convite especial para vocês, agora às 4 horas, daqui 30 minutinhos, a tempo de pegar, levantar, esticar um pouquinho, beber uma água, vamos acompanhar esse último bate-papo lá junto com o Léo, vamos fazer essa presença aí, até para a gente mostrar que a imersão está sendo válido, né? O Léo, ele que é um dos organizadores, ele é o idealizador da imersão. Se a live dele ali bombar, eu acho que ele vai gostar da ideia de fazer uma segunda imersão Zoom. Então, o desafio que eu falo para vocês é o seguinte, entra lá na nossa próxima live, dá um oi, acompanha o conteúdo, pede para o Léo fazer uma segunda imersão Zoom, eu tenho certeza que ele vai aí atender vocês, ele vai gostar muito de vocês lá. E realmente queria, de novo, agradecer em nome da Zoom a presença de vocês. Eu coloquei de novo aqui o link do certificado para vocês. Se der algum problema, vocês não receberem o certificado, está aqui, né, o nosso e-mail do ZAC. Então é isso. Obrigado pela presença, pelo esforço, pela dedicação de vocês. Eu vou encerrar esse workshop, mas a gente espera vocês no nosso próximo workshop agora às 4 horas. Então, tchau, tchau, pessoal, e muito obrigado.